Esta é a dinâmica de todas as coisas no universo. Em toda e qualquer escala, é esta a dinâmica que a gente vai encontrar, certo? Aqui nós estamos com a ilustração teórica do universo, certo? Porque do ponto de observação daqui do meio, vamos entender primeiramente essa dinâmica, certo? A energia está irradiando no horizonte, aqui está o centro. A energia está irradiando no horizonte, e depois ela converge e entra pelos polos em espiral novamente, certo? Para o buraco negro que existe aqui no centro, certo? Depois a gente vai falar melhor sobre isso aqui nessa palestra. Então a energia sai pelo horizonte e retorna pelos polos. Sai pelo horizonte e retorna pelos polos. É o famoso torus, né? O torus duplo, porque sai pelo horizonte, retorna pelos polos, tá bom? E por isso, do ponto de vista de quem está aqui no meio da galáxia, na verdade, por aqui, como estamos nós, a gente vê o universo se expandir, né? Para todos os lados, a gente vê ele se expandindo, né? Porque está no meio da coisa que está expandindo, a gente vê ele expandindo. Porém, depois, tudo isso vai começar a convergir e vai voltar em direção a encolher, né? A entropia do sistema. Ou seja, vai formar este torus. Essa aqui é a visão do nosso universo. Porém, pode ser a visão da nossa galáxia, porque a dinâmica é a mesma, como a gente vai ver a seguir. Aqui, o centro da galáxia, o disco da galáxia. E o que acontece com a dinâmica da galáxia? Ela retorna e vai para os polos. A parte que a gente consegue ver é o horizonte de eventos, porque é a parte que está irradiando. Depois, quando ela começa a convergir para o centro, ela começa a não irradiar mais e a energia começa a contrair. Então fica mais difícil da gente captar com instrumentos, fica mais difícil da gente enxergar. Então ela retorna para o vácuo. Sai do vácuo e retorna para o vácuo a todo instante. Isso aqui não só pode ser a galáxia, pode ser em todas as escalas. Pode ir até o átomo. O átomo tem esta dinâmica aqui. Sai no horizonte e retorna pelos polos. É essa a dinâmica do átomo. A energia sai no horizonte e retorna pelos polos. Certo? Essa é a dinâmica energética de todas as coisas no universo. É a dinâmica energética das frutas, por exemplo. Você corta uma fruta no meio, você vai encontrar essa dinâmica. Uma maçã é até mais fácil de ver, certo? É a dinâmica do torus. É o primeiro logotipo do canal, o primeiro símbolo do canal, do Pava, foi um torus duplo, né? Que ficava em movimento. Vou botar ele aí para vocês verem. Certo, gente? Então, esta é a expansão toroidal do universo, que na verdade está expandindo, porém está contraindo e está retornando para o vácuo. O átomo faz isso a todo segundo. Aliás, todo segundo não, a todo bilionésimo de segundo. Porque apenas metade do tempo ele está na nossa dimensão. Se você for olhar um átomo, ele está metade do tempo aqui e metade do tempo ele some na velocidade da luz. Ele some e aparece, some e aparece. Ele vem para a nossa realidade, sai pelo horizonte e retorna pelos polos e some. E aonde ele está metade do tempo? Todos nós somos feitos de átomo. Onde você está metade do tempo? Onde você está quando você está no vácuo? Nós vamos falar mais sobre isso por enquanto. Bom, ok, né? Se isso é verdade, então, significa que a formação do nosso universo é dirigida pelo vácuo, né? É ele que forma a matéria vem de lá, para ele retorna a cada bilionésimo de segundo, né? Como no caso do átomo. Se isso é verdade, então, né? Se isso for verdade, que o universo é dirigido pelo vácuo, então, o espaço entre eu e você nos conecta e não nos separa, ao contrário do que a gente pensa. A gente viu que as informações no espaço se dividem, a gente vai ver agora então que as informações no espaço elas se dividem, né? E essas divisões do espaço geram a nossa realidade, criam uma nova escala fractal, um novo nível fractal, como a gente viu nos slides lá do início, certo? Então, só que agora a gente vai ver uma coisa muito interessante, porque a doutora Elizabeth Rauscher
juntamente com o físico Nassim Haramein, fizeram outra descoberta nesta peregrinação do conhecimento deles, para desenvolver o conhecimento. E eles foram então ver, ok, vamos tentar estudar essa divisão de massa do universo para que a gente tenha a chave da criação, para que a gente saiba como o universo divide a matéria, ou seja, como o universo cria a realidade, como o universo cria novos fractais. Vamos começar a entender melhor isto. Então eles fizeram assim, vamos fazer uma tabela de escala e colocar ali todos os itens do universo. E vamos ver, daí a gente vai conseguir ver em que proporção, em que ordem o universo se divide e cria a realidade, e cria a matéria. Isso ia ser bem útil saber, né? Então foi o que eles fizeram. Uma tabela de escala de matéria organizada, ok? Eu vou explicar para vocês melhor essa tabela. Ela é dividida por tamanho, ou seja, do menor em raio, né, de tamanho, o menor de raio, ao maior de raio, maior em tamanho, né? E energia, ou seja, é do item com menor energia ao item com maior energia, certo? Então, ela é uma tabela de tamanho e energia. Ok. E eles, então, vamos começar a colocar os primeiros pontos. Desculpe, gente, a tabela virou ao contrário. Então, é em tamanho, maior o objeto, menor o objeto, certo? E menor energia, maior energia, certo? Então, marcamos o primeiro ponto. O universo observável em si. Todo o universo. O tamanho do universo inteiro, ele é o maior em tamanho, né? O maior raio em tudo. Todo o universo. Por que é o menor em energia? Porque, como a gente falou, né, a densidade do vácuo é muito pequena, porque é 0,0000001%. Depois a gente vai entender melhor isso. Então, aqui, o universo inteiro. Vamos continuar adicionando pontos. Vamos colocar galáxias, né, centros de galáxias. Ou seja, galáxias inteiras foram colocadas no mapa. Elas são muito grandes e o nível de energia vai aumentando, né, porque elas vão ficando mais densas. O universo ele é pouco denso, ele é muito grande, ele é pouco denso, né? Aqui já é mais denso o objeto, tem mais energia e são um pouco menores, né? Compactam mais energia. Ok, foi marcado ali. E colocou estrelas, né? Que são menores que as galáxias, né? Uma galáxia, milhares de estrelas. Olha só como ficou a distância da estrela para a galáxia. Mas você está percebendo? Está formando uma progressão linear na divisão de matéria no nosso universo, né? Olha só, eles não estão aqui, o pontinho não está aqui, não está aqui, não está desorganizado. Eles estão seguindo uma linha. Como isso, né? Vamos continuar adicionando objetos. E aqui aconteceu algo incrível, principalmente para há 10 anos atrás, quando essa tabela foi escrita, porque o átomo que foi colocado aqui, junto com objetos estelares e o universo, se alinhou. Algo que se acreditava que não tivesse conexão, entende? Durante 200 anos não se viu conexão entre coisas grandes e coisas pequenas, porém nesta tabela de matéria organizada, elas se alinharam. Olha só, gente, a diferença de proporção de uma estrela para o átomo. Ainda não é tanto quanto da estrela para o universo, né? Mas de uma galáxia para uma estrela, olha a diferença de tamanho que é. Não se compara o tamanho da estrela para o átomo, o salto que dá, né? Mas o importante é que ficou alinhado. E vamos continuar adicionando, né? Vamos adicionar o Planck, a distância Planck, que é a menor oscilação de energia aceitada hoje na nossa física, certo? Que é uma barreira, é uma borda, que ela pode também, né, ser novamente passada, como a gente viu, que é o que eles tentam fazer até hoje com o LHC e outros aceleradores. Ele é o que mais tem energia, porque, como a gente viu, ele tem só o renormalizado tem 10 na 93 gramas por centímetro cúbico, ou seja, ele compacta lá todo o universo em densidade, né, porque a densidade do vácuo não é mais de matéria.
E porque ele é muito pequeno, então ele tem toda essa densidade lá. E mais uma vez se alinhou perfeitamente. Vocês viram o tamanho do salto do átomo para o Planck? É quase tão grande quanto de uma estrela para todo o universo. Ela, aliás, é maior. É maior do que todos. Por isso que eu disse que ele vai daqui até Alpha Centauro. Se fosse do tamanho de um palito de fósforo, né, numa cabeça de um palito de fósforo. Se o átomo fosse desse tamanho, se o Planck fosse desse tamanho, né, o átomo seria daqui até Alpha Centauro, que é 40 bilhões de anos-luz daqui, de tão grande que seria o átomo perto do Planck. E olha aqui, se não é mais ainda, né? Ou seja, se alinharam. Mas mais do que isso, pessoal, mais do que isso, foi percebido, aqui está de novo, todo aquele gráfico está aqui, tá? O Planck, o universo. Foi percebido que não só eles se alinham em progressão linear quanto a energia e tamanho, quanto a proporção entre cada uma destas subdivisões do universo é feita na proporção áurea. É 1.618 é a proporção de distanciamento entre todos eles. Eu vou até voltar este slide. A gente sabe que todo o nosso corpo tem essa proporção, né? A gente vai falar agora sobre essa proporção. Pois é, da nossa cabeça para o nosso corpo, do nosso braço para o antebraço, tudo na biologia segue a proporção áurea 1.618. E parece que no universo todinho é assim. A proporção áurea entre o quark e o átomo e a estrela, proporção áurea. Entre a estrela, a Terra, proporção áurea. Entre a estrela, a galáxia e os quasares, proporção áurea. Ou seja, o vácuo ele não só se subdivide, formando assim todas as dimensões, dimensões a gente vai falar melhor o que é dimensões ao longo do curso, mas formando todas as escalas fractais de matéria, né? Mas essas escalas fractais de matéria com a qual o universo cria realidades é na proporção áurea 1.618. Ou seja, ele não cria matéria aleatoriamente, criando matéria. Não, ele cria a partir de suas subdivisões, seguindo uma proporção, a proporção áurea, que é encontrada em toda a natureza. Como eu vou passar nesse vídeo agora para vocês, que vocês vão ver, né, no corpo humano inteiro, né, na planta, uma árvore, toda segue a proporção áurea, o sistema vascular do corpo, né, nas frutas, nos animais, nas plantas, né, todo lugar está a proporção áurea 1.618, ó. Isso aqui da mesma forma como é uma planta, é também a galáxia, é também um furacão. Isso se encontra em todas as escalas, não é verdade? Olha só, um furacão é a proporção áurea, por quê? Porque é este nível de divisão, ó, é 1.618 do tamanho de um para o outro. Forma essa espiral da proporção áurea que é encontrada até nas pinturas, né, em obras famosas, por causa disso, por seguir a proporção do universo, por isso que ela é bela, certo? O corpo humano também segue essa proporção. Olha só, o scanner de uma molécula de carbono também segue a proporção áurea, ou seja, completas diferentes escalas, um átomo, um furacão e uma galáxia. Mesma proporção, mesma dinâmica, em todos os níveis. Porque é assim que o universo se divide e cria a realidade. Ou seja, então, o espaço entre eu e você nos conecta, porque ele tem infinita quantidade de informação e todos nós a todo instante vamos para lá e para lá retornamos e só metade do tempo nós estamos aqui. Isso a gente vai ver melhor ao longo dessa palestra, né? Ou seja, a informação se divide em escalas muito específicas. Então nós estamos interagindo com essa estrutura a cada instante, a cada bilionésimo de segundo. Na verdade, o milagre ele sempre acontece bem diante dos nossos olhos, porque a quantidade de dinâmica, a quantidade de dinâmica que acontece a cada instante, a cada bilionésimo de segundo, a quantidade de dinâmica que acontece, que mantém a nossa vida, que sustenta a nossa vida, é incrível. A gente vê o milagre a todo momento acontecer, não é verdade?
se a gente for pensar em cada um dos nossos átomos, a atividade que cada uma das nossas células está realizando neste momento para nos manter com as funções tudo ok, para nos manter vivos, né? A gente vive o que muitos podem chamar, o que até eu chamaria de milagre, né? Então, nós estamos criando a nossa realidade independentemente ao... E agora chegamos a um momento culminante do nosso curso. Estamos criando nossa realidade independentemente?